Olá, paz e bem para você. Hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra, e mereçamos ser atendidos na presença de vossa divina majestade. Amém. Hoje nós celebramos a memória de Santa Clara de Assis. Iniciamos também a Semana Nacional da Família. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia aos discípulos sua morte iminente pelo bem praticado, porque ele tem clara consciência para onde se dirige. Jesus não tem medo de anunciar tudo isso para os seus discípulos. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Este texto traz no primeiro momento, Jesus anunciando sua morte e ressurreição. Depois, em Cafarnaum, tem um confronto com os cobradores de impostos do templo, que querem saber se ele paga os impostos. Jesus fala de sua paixão. O povo se maravilhava com os feitos de Jesus e alimentava a esperança de um Messias triunfalista poderoso. Inclusive queriam proclamá-lo rei. Este não era o projeto de Jesus. Para evitar que se confundam, mais uma vez Jesus fala de sua condenação. A sua declaração deixa os discípulos muito tristes, mas deveriam compreender que a dor fazia parte da opção do Mestre na fidelidade ao reino de Deus. Quanto aos impostos, se o templo é a casa de Deus, o Filho de Deus não deve pagar impostos, nem seus outros filhos. O que o texto diz a você hoje? Jesus pagou a dívida de Pedro. Nessa parábola podemos ver o caráter redentor de Jesus. Ele assumiu nossas dores e enfermidades e pelo preço do seu sangue resgatou a humanidade. A morte de Jesus pagou definitivamente nossa dívida desde Adão. No próprio texto, Jesus começa falando de sua morte e ressurreição. Essa declaração trouxe tristeza ao coração dos discípulos, porque ainda não compreendiam o sentido do sacrifício de Jesus. Os discípulos, um olhar apenas humano sobre o fato da morte do Mestre. Jesus era um fiel cumpridor da lei, então pagava todos os impostos. Quem queria colocar o Senhor Jesus em embaraços ficou contrariado. Como Jesus, sejamos cumpridores da vontade de Deus. O que o texto leva a dizer a Deus? Este é o momento de fazer sua oração, por isso abra o seu coração e expresse ao Senhor o que a palavra despertou em você. O mês de agosto é um mês vocacional na igreja e juntamente com a sua oração apresente ao Senhor todos os vocacionados. Ó Senhor, pelo batismo, vós nos chamastes à santidade e à cooperação generosa na salvação do mundo. Na messe que é tão grande, auxiliai-nos
a corresponder à nossa missão de membros do povo de Deus. Qualquer que seja o chamado, que cada um de nós seja verdadeiramente outro Cristo no mundo. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, concedei-nos o dom misericordioso de muitas e santas vocações, sacerdotais, religiosas e missionárias, de que a Igreja necessita. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, você é convidado a identificar os seus sentimentos, o que está em seu coração, os apelos despertados pela palavra, para transformá-los em atitudes a serem tomadas durante o dia. Qual é o seu novo olhar a partir da palavra? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Santa Clara de Assis, abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.